Olá, nós voltamos com as entrevistas da Uniregistral, a universidade corporativa mantida pela ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo. E hoje vocês vão ter a satisfação, a alegria de conhecer melhor Flávia Monteiro, que é magistrada, recém-aprovada num concurso de ingresso à magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora Flávia. Que alegria recebê-la na nossa entrevista. Bom dia, desembargador. É uma honra participar dessa entrevista. É a minha estreia como uma entrevistada após a aprovação, então a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Flávia, os jovens que nos assistem gostariam de conhecer melhor você e desculpe chamar a juíza de você, não de Vossa Excelência, mas a nossa conversa é muito informal, né? Conta um pouquinho da sua vida para que eles tenham noção de quem a juíza Flávia Monteiro é. Eu sou uma mulher de 39 anos que, após um longo processo de preparação, de muitos erros e muitos acertos, acabo logrando êxito em dois concursos dentro da minha trajetória. Uma na condição inicial de servidora pública, ingressando no Ministério Público como analista que faz uma assessoria jurídica para os promotores, no meu caso, em primeira instância, então, nas promotorias de justiça, e, posteriormente, mesmo após essa aprovação, eu continuo estudando e me preparando paralelamente à minha atuação no Ministério Público durante até efetivamente alcançar esse objetivo, que era o meu caminho, era a minha meta final, que era as carreiras de alto escalão, como o Ministério Público e a magistratura. Eram os dois únicos concursos para os quais eu me preparava e prestava. Evidentemente que, pelo fato de estar dentro do Ministério Público e ter contato com a dinâmica, o dia a dia de uma promotoria de justiça, os concursos de Ministério Público, aparentemente, eram aqueles que eu tinha uma maior predileção. Inclusive, em razão disso, em decorrência das segundas fases, que tinham as peças práticas, talvez fosse aquele que eu tivesse mais motivação e mais facilidade. Essa seria a lógica. E mais desafiador fosse o exercício de fazer as sentenças, uma vez que elas, embora fizessem parte do meu dia a dia, porque diuturnamente lidando com os processos, lendo sentenças, não eram o objeto da minha atuação, do meu trabalho. Então, isso deixava até um pouco a situação mais contraditória, porque os meus chefes falavam: Flávia, mas você precisa fazer concurso do Ministério Público, você precisa estar no Ministério Público do Estado de São Paulo, você precisa integrar esse time agora como membro do Ministério Público. Então, era sempre uma cobrança muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu via que o meu atual chefe fala muito isso. A Flávia queria sempre meio que ajustar o processo, colocar ele nos trilhos antes que ele caminhasse. Ela poupava muito o processo antes de se posicionar em um sentido ou em outro, quando eu estava construindo algum parecer, que evidentemente, sob a supervisão do promotor de justiça, eu tinha sempre essa tendência de falar: não, vamos organizar, vamos ajustar as velas para seguir navegando. E era esse o meu grande desafio. Mas quando eu, na verdade, eu antecipei um pouco da minha história, comecei do final para o início, justamente para trazer um dado muito importante, que eu entrei na Universidade de Direito com a meta de me tornar uma servidora pública. Eu nunca quis advogar, embora tivesse que passar pelo procedimento de aprovação no exame de ordem, essa nunca foi a minha meta profissional. Então, eu ingresso na faculdade já vislumbrando a aprovação em um concurso público, os cargos que poderiam ser oferecidos dentro do leque de opções que tem dentro das carreiras jurídicas, mas eu queria integrar o primeiro setor.
E eu fui para a universidade, eu fiz a Universidade Católica de Santos, que eu logo que saí do ensino médio, eu fui direto para uma universidade particular, não fiz uma preparação voltada para ingressar em grandes universidades públicas do Brasil, tinha plenas condições de fazer isso, era uma boa aluna de ensino médio, gostava muito de estudar, mas eu acho que a ansiedade, né, daquela adolescente de 17 anos, falou, puxa, passei sem fazer esforço, é aqui, é o meu lugar, não vou precisar sair de casa e vou resolver todos os meus problemas. Hoje a Flávia, de 39 anos, talvez dissesse outra coisa se encontrasse aquela Flávia de 17 anos e dissesse, olha, não é o melhor caminho. Mas foi o caminho que se colocou e foi trazendo alguns outros desafios. Uma boa universidade, sim, teve por muitos anos nos rankings de aprovação da UAB, tem uma história, a Casa Amarela, muito honrada, ministros saíram daquela escola, uma escola tradicional na Baixada Santista, de renome, mas eu queria até mais do que isso, né? Mas naquele primeiro momento eu fiquei ali não saí, né, da minha cidade, eu sou nascida em Santos, e eu permaneci ali. Parecia algo cômodo, porque tinha uma coisa que todo mundo dizia, pelo menos na minha época diziam, né? Olha, a faculdade de Direito é você quem faz, porque, na verdade, depois você vai para o exame de ordem e aí você tem um outro desafio, que aí o mercado se abre para você. Tem várias carreiras jurídicas e você se prepara para o concurso público e é você que faz a diferença durante toda essa preparação, em razão da sua dedicação. Sim, eu acreditei nisso e me projetei, mas evidentemente que a base, quando ela se solidifica de uma forma ou de outra, ela traz uma outra repercussão lá na frente, principalmente em razão de um fator, que eu não era uma candidata treinada para vestibular. Que o treinamento preparatório para o vestibular, ele, como todo treinamento para concursos públicos, com quantidade de concorrência, vagas, aquela proporção, aqueles desafios e o nível de dificuldade dessas provas se equiparam aos concursos públicos. Então, aquele treinamento, em uma outra fase, em que talvez eu não tivesse tantas preocupações, tantos desafios, uma pressão menor, não estou dizendo que não existe pressão para que os jovens, adolescentes e, às vezes, os adultos em idade avançada passem em um vestibular e se coloquem no mercado com uma formação em ensino superior. Enfim, não estou negando esse fato, que às vezes é em alta escala e que gera até um prejuízo de grande monta para a formação psicológica desse futuro adulto, desse jovem. Então, tem esse desafio. E eu sucumbi. Eu falei, não, eu vou entrar de cabeça nesse processo. Aí cheguei na universidade, passei pela universidade, mas sem grandes motivações. Parecia que faltava alguma coisa para mim. Eu queria um desafio maior. O que eu acho que é mais importante aí de tudo que você contou é o foco, né? Se você já tinha uma intenção e você tinha uma meta em vista, bem trabalhada na sua consciência, isso é a ferramenta fundamental, não é? Porque a maior parte dos jovens que estudam direito, às vezes é assim, sem saber exatamente por quê. Direito tem multiportas, né? Eu posso fazer concursos, eu posso advogar, eu posso continuar e ter uma ascensão funcional na minha empresa privada, etc. Ou seja, conhecer direito é importante em qualquer profissão. Por isso é que há muitos estudantes de direito que depois não se valem do diploma de bacharel, né? Continuam fazendo aquilo que já faziam, seguindo carreira no empreendedorismo, nas empresas, etc. Agora, o foco é muito importante, por isso que eu queria frisar, porque os jovens que estão ouvindo, eles têm de saber o que eles querem, né? E aí eu concordo, parece que você não, mas eu concordo que isso é mais importante do que a universidade. Eu já lecionei na Universidade de São Paulo, e não é porque ela é aquele nicho de excelência que ela tenha todos os alunos focados como você estava, né? Mas continue,
Perdão pela interrupção. Forma alguma. É essa questão mesmo. E até então, hoje eu tenho a maturidade de entender isso, mas naquela época eu não tinha. Mas o foco foi mantido, que era o principal. E quando eu vou para o cursinho pré-preparatório para a OAB, que na época existia, que era o Prima, que era um braço do curso do professor Luiz Flávio Gomes, eu vou para esse cursinho, e ali eu falo, nossa, é tudo isso. Era um conglomerado de informações desafiada todos os dias, era um acúmulo de coisas, e ali eu começo o processo de encantamento. Aí eu falei, não, é isso mesmo, estou no caminho certo e vou. Porque no início você demora para arrancar, né? Ai, será que eu vou ou não vou? Porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso manter algumas coisas, mas eu quero ter a minha autonomia financeira. E quanto tempo isso vai demorar? Porque é imprevisível, é um projeto de médio a longo prazo. Não adianta a pessoa falar, olha, tem um professor, um mentor ou qualquer coisa, um mágico que está aí vendendo uma fórmula que vai trazer toda a facilidade e que vai ter uma aprovação em 3 meses e todo o sucesso. Então, assim, pode até acontecer isso com algumas pessoas. De fato, tem históricos, mas infelizmente eu não conheço ninguém. E olha que eu conheci bastante gente nessa trajetória, nos tempos atuais, principalmente, em que quando você se prepara para um concurso, você se prepara para muitas vezes, dependendo de quem está na banca, quem compõe a banca, você se prepara para um pós-doutorado. Então, de tamanha complexidade em respeito à própria capacidade técnica daquele avaliador, que não vai abaixar o sarrafo para que um candidato preparado passe e que não esteja à altura da própria proposta que ele tem em termos de gestão e de um entrevistador para quem ele quer no quadro da instituição que ele também pertence. Sim. Então, tem uma preocupação em fazer esse equilíbrio. E aí eu falei, não, era isso que eu ia fazer. Aí, naquele final de ano, eu falei, eu vou entrar num cursinho preparatório para carreiras jurídicas. E fui. Passei na UAB e me matriculei no Damásio. Eu posso dizer que eu tive a honra de assistir estrelas do direito em um cursinho preparatório, que talvez hoje, dos clássicos, eles já não estejam mais por diversos motivos. Mas eu assisti naquela oportunidade aulas do professor Marcato, eu assisti aulas de professores como o professor Roque Carrasa, eu assisti aulas do professor Cássio Juvenal Faria e eu vi grandes pensadores ali a poucos metros dos meus olhos. E era um processo de encantamento mesmo, e eu falava, gente, olha o mundo que se abriu a partir disso. E aí, nisso, e vendo esse encantamento e tendo o desafio de aprender a estudar para aquele formato que eu ainda não tinha até então me preparado. Porque também, na época, quando eu entro no início dos anos 2000, quando eu entro na universidade, o foco da universidade não era preparar um candidato para a OAB e para concurso público. Que talvez hoje, com os estagiários, quando eu converso, esse seja um viés muito mais marcado. Então, eles fazem provas voltadas para a OAB. Eles tiram peças que não são mais peças somente voltadas para a advocacia. Eles dão mais opções das peças práticas. Outras matérias, como direito eleitoral, os direitos coletivos em sentido amplo, também não eram objeto de abordagem. Eu quase não tive direito do consumidor, direito ambiental, e hoje tem um mundo se abrindo em relação a isso. Então, era um outro momento, era uma transição, talvez, desse momento. E entrei de cabeça, comecei a fazer esse processo, e aí falei, não, mas aí tinha aquela coisa, quando surge a emenda 45 de 2004, que vem a necessidade dos 3 anos da atividade jurídica, eu ainda estou na universidade. E os desafios vão aparecendo, porque eu tinha muita dificuldade com a questão da leitura da lei seca, que nós chamamos, né, que é um padrão, é um jargão dos concurseiros, que era essa coisa do início, da primeira fase. E vou fazendo, mas no início, sem aquele profissionalismo que o candidato competitivo tem. Olha, tem hora para começar, tem hora para terminar, tem um cronograma, tem um planejamento. Qual é o seu plano de voo? Você vai para onde?
Você sabe que tem um edital, é um edital com um programa infinito, que às vezes o edital tem mais de 20, 30 páginas. E como é que você sistematiza isso? Porque se você for deixar para estudar tudo como você estudava na universidade, você vai demorar 30 anos, é invencível. Mas você, ao mesmo tempo, você vai ter que lidar com uma dicotomia que você também não vai conseguir esgotar aqueles temas. Então, como equilibrar isso com a sua ansiedade e com as suas frustrações e com o fator tempo, que parece que viram uma ampulheta. Seu tempo está se esgotando, você precisa se colocar. E aí vem os fatores externos, que as pessoas falam, você só estuda quantas vezes? Então é muito difícil, porque às vezes a pessoa não tem essa capacidade de fazer essa autocrítica e lidar com as suas emoções. E quando um belo dia eu virei e falei, não, agora eu vou me profissionalizar. Eu determinei. No final de 2012, tentando, né, daquela forma super... Faz o cursinho, mas não estuda daquela forma como tem que ser, aí acumula um monte de matéria, é uma bola de neve. Não tinha uma organização. Aí eu olhei, joguei na internet aquela coisa, não, hoje eu vou achar o edital mágico, o edital da minha consagração, que vai mudar a minha história. Vou e acho um edital da Polícia Civil do Estado do Paraná, para delegado. Detalhe, eu nunca tive, e eu acredito que toda carreira tem a sua vocação, mas eu nunca tinha feito uma prova da Polícia Civil e não tinha a menor intenção de seguir carreira na Polícia Civil. Mas foi aquilo que eu encontrei naquele momento e falei, é esse o meu vetor, essa é a minha alavanca. Vamos lá. E fui. Quando, de repente, um belo dia eu fiz a prova, quando eu cheguei lá e vi todo mundo armado, aquela coisa, e recolheram, porque tem muita gente que segue a carreira porque ele já é policial civil, um investigador. Enfim, aí tem que deixar a arma. Eu olhando para aquilo, eu falei, gente, esse não é o meu lugar, esse não é o meu mundo, definitivamente. Achei tudo estranho e eu passo para a segunda fase. Mas eu não tinha aquela aptidão para fazer aquilo. Aí eu falei, bom, não é o meu lugar, eu não vou insistir. Mas já deu para ver que é esse o caminho. Vamos seguir. Foi a hora que eu comecei a me profissionalizar e a avançar nos concursos. E aí começam os desafios das segundas fases, e que foram bastantes, mas elas me forjaram de uma forma de me preparar para o pior. Principalmente porque nesse caminho eu me encanto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, vira o meu edital de cabeceira, e lá, com uma gama de examinadores, uma banca que era uma constelação de pessoas extremamente capacitadas, procuradores e promotores de alto escalão em termos intelectuais, e eu aprendia muito, porque as provas eram muito difíceis das segundas fases. Eu escrevia... Era uma semana de prova, são 5 dias, 5 grupos, escrevia mais de 50 páginas e eu ia para o aeroporto sem fechar as mãos, de tanto que eu escrevia. E toda vez que eu ia, e as pessoas falavam, você vai de novo passar por isso, né? Como se tivesse um banco de créditos de outras provas, vou passar por isso de novo. E eu ia feliz, porque era aquilo que eu queria e o quanto eu aprendi. Com esses tropeços, e ficava por um, e ficava por não sei quantos, e ia ficando, me aproximando cada vez mais. E quando eu passo por essa prova do Tribunal de Justiça, vou começando a avançar nessa prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em uma entrevista da vaga reservada no Ministério Público do Estado do Paraná, o procurador de justiça, não lembro se foi o procurador de justiça que estava conduzindo a reunião ou foi uma servidora, ela falou, Flávia, você largaria tudo para estar no Ministério Público do Estado do Paraná até esse concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que você está mais avançada, porque todo mundo tem predileção pela magistratura, majoritariamente falando, em relação ao Ministério Público, você faria essa troca?
Naquele dia, eu disse que faria. Quando ela me perguntaria hoje, se ela me perguntasse hoje, eu digo, o caminho que eu fui, para o qual eu fui escolhida foi esse. Então, não sou eu que faço essa escolha. A minha resposta foi equivocada para aquela pergunta. Mas eu tinha duas preocupações. Se eu sabia, se eu tinha aptidão para fazer isso. E a minha segunda preocupação era não parar de estudar. Como? Com o cansaço físico, porque ali a ansiedade ela fica de lado. Mas e o cansaço físico? E os limites do seu próprio corpo? De dizer, como depois de 8 horas de trabalho, eu vou sentar e estudar como se nada tivesse acontecido. E aí vem a primeira proposta para atuar no patrimônio público e social, que era aquele lugar que ninguém queria estar. Porque era muita licitação, era muito documento, era uma coisa muito complexa, e as pessoas não queriam, e eu era especialista em direito administrativo. E era apaixonada por contratos administrativos, licitação, então tudo aquilo era uma coisa que eu gostava muito, ao contrário da maioria das pessoas. Então, era uma oportunidade de aprimorar, aprofundar e ainda estar num lugar que eu pudesse aprender aquilo que eu gostava de aprender. E foi. E aí eu falei, bom, e agora como é que eu vou estudar? A minha primeira prova foi 1 mês depois que eu tomei posse. Foi uma das minhas piores notas da vida. Eu falei, gente, eu desaprendi, porque eu não tinha condições físicas, literalmente. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia acordar 4 horas da manhã, então meu despertador tocava às 4 horas da manhã, todos os dias. Menos sábado e domingo, que eu falava, vamos até às 5, dá uma hora de crédito. 4 horas da manhã tocava o meu despertador do celular. Ainda colocava uma musiquinha mais suave para tentar falar, olha, coragem, é agora, você vai ter que acordar. E acordava 4 horas da manhã. E estudava até às 10. Eu entrava no horário das 11, no turno das 11 às 19. E eu acordava às 4, almoçava às 10h30 da manhã, para que no horário de almoço eu ficasse estudando. Eu falava, eu não vou perder 1 minuto sequer. E a minha primeira prova foi a magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi em abril daquele ano de 2016. E foi um caos. Eu falei, meu Deus, e agora? Vai dar tudo errado. É agora que eu vou descer ladeira abaixo. Aí eu pensei, agora que eu preciso melhorar. É o momento em que eu vou subir a colina. Então, eu preciso tirar forças de onde tiver, melhorar as minhas condições físicas, porque as pessoas acham que estudar é sentar, estudar e pronto. Aí você não tem coluna, você não tem fôlego, você não respira, você tem um monte de efeitos colaterais e que ninguém coloca nessa equação. Aí, um belo dia, eu arrumei uma dupla de estudos. Eu falei, não, vou arrumar alguém para me encontrar online, para que eu fique ali batendo bola e aquilo seja uma motivação para continuar. Porque é muito interessante, desembargador, quando as pessoas falam sobre a sua trajetória, elas querem falar no final, olha, deu tudo certo, foi lindo e tal. Mas é importante as pessoas saberem qual foi o trajeto. E sabe uma coisa, Flávia, que está sendo muito útil, porque grande parte daquelas pessoas que nos acompanham quer ingressar na carreira extrajudicial, né? Que é um concurso que eu posso afirmar, porque já estive tanto em bancas de concurso de ingresso à magistratura, como de outorga de delegação extrajudicial. Às vezes é um concurso até mais difícil, porque são várias especialidades, né? São pelo menos 5 categorias de extrajudiciais, e a prova é única. Então, há uma banca enorme, né? Uma participação muito grande de integrantes, Ministério Público, OAB, e depois um de cada categoria. E são provas extenuantes. É uma carreira hoje atraente, porque não tem a compulsória. O Supremo já decidiu que, por ser uma atividade estatal delegada, mas sob a égide da iniciativa privada,
o titular de uma delegação, ele permanece enquanto estiver vivo. Sim. E isso atrai, tanto que nós temos, assim, muitos desembargadores, muitos procuradores que prestam esse concurso. Então é bom que esses jovens aprendam com a sua experiência como é que se faz para passar num concurso, porque não é aquela visão de, deu sorte, né? Sorte é um componente mínimo, não é, Flávia? E por que Rio Grande do Sul, Flávia? Olha, eu sempre fui muito livre com essa limitação geográfica. Eu sempre fui para todos os estados da federação. Eu não tinha essa limitação como a maioria das pessoas falariam. Por que não São Paulo? Em vez de dizer o porquê Rio Grande do Sul, por que não São Paulo? Porque eu nunca tive esse apego. Eu sempre tive o compromisso de pensar num sistema de justiça uno, embora não seja essa realidade, até pelas regras de organização judiciária, mas ideologicamente, como pertencer a um sistema de justiça e contribuir com pouco, muito mais, com muito esforço. E o Rio Grande do Sul aparece nesse cenário como uma oportunidade que eu abracei. Quando eu entro no plenário agora para fazer a prova oral no dia 25 de abril de 2022, eu fui perguntada pela servidora, Flávia, você está pronta? Antes de abrir a porta do plenário, eu disse para ela, eu queria uma oportunidade, e a oportunidade me foi dada, e eu vou fazer o possível para não desperdiçar. Espero que eu esteja pronta, porque eu me preparei muito para isso. Ela falou, então vamos. E abriu a porta. A magistratura do Rio Grande do Sul, Flávia, é excepcionalmente boa. Ela é extraordinária. Eu conheci bastante magistrados, ia muito a júris, né, que é a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul. Fui muito amigo do ministro Rui Rosado de Aguiar, inclusive tem um filho na carreira, que já deve estar em Porto Alegre, se é que já não foi para algum tribunal. Fui muito amigo do Teori Zavascki, que foi juiz do TRF da 4ª Região, né? Eládio Lecei era um grande amigo meu que já faleceu. Então, é uma magistratura muito avançada, pioneira, né? Foi lá que havia direito alternativo, né? Essas vanguardas, talvez por ser um estado de fronteira, é um estado muito avançado, e eu acho que você vai ter uma experiência fabulosa na magistratura gaúcha. Sim, eu estou muito feliz por isso, pela oportunidade. E de lá são o Eros Grau, até Nelson Jobim, são... É uma constelação. Sim, olha, os gaúchos são... recentemente eu li a vida do Visconde de Mauá, que foi um empreendedor injustiçado no Brasil, né? E era de Sacramento também, então... bom, não precisa... Você vai conhecer melhor que eu a história do Rio Grande do Sul, mas a escolha foi ótima. Mas uma coisa que eu gostaria de que você falasse, Flávia, você, na sua experiência no Ministério Público, você percebeu que a carreira do promotor é a mais independente. Um promotor não tem drama de consciência, né? Porque ele tem tudo ali à sua disposição. Vamos pensar naquela função básica que era antiga do MP, hoje já não é tanto, mas o promotor do crime, diante de um inquérito que ele recebe, ou ele está satisfeito, oferece uma denúncia, ou ele vê que não vai dar nada e pede arquivamento, ou ele pede diligência. Ou seja, nessas 3 opções, a consciência dele está em paz, né? O juiz vai receber um processo em que, às vezes, ele vai se sentir assim, ele está vendo a ponta do iceberg, ele sabe que a questão é muito mais complexa, e ele não pode dizer, essa eu prefiro não julgar. Ele tem que julgar, não é? Você pensou nisso?
Pensei. Quando eu vejo as nossas manifestações de não intervenção, eu penso, essas são as minhas últimas, que eu falo, É, aqui não tem nenhuma hipótese dos incisos do artigo 178, logo deixamos de nos manifestar de acordo com o ato, tem toda uma fundamentação, e não tem mais essa opção, né? não tem, não Futuramente tem, não terá mais não essa tem. opção. O non-liquid está aí para nós não termos certeza que tem um compromisso. As pessoas precisam de uma resposta. Essa é a grande Sim, verdade. sim. Está por trás disso uma grande responsabilidade, mas tem um significado, um conteúdo muito importante que é as pessoas precisam de uma resposta. Às vezes, essa liberdade que o promotor de justiça tem, sempre como eu que já fiz muito concurso para o Ministério Público e tenho essa experiência de atuar com promotores de justiça, é sempre uma oportunidade em que o Ministério Público tem um leque de opções muito grande, como o senhor colocou, mas, ao mesmo tempo, tem alguns limites que a própria norma e o compromisso institucional do Ministério Público trazem, de coisas que, às vezes, as pessoas falam, não, mas vocês sempre vão ter que defender o interesse do incapaz, mas vocês sempre vão ter que acusar, mas é sempre essa figura do Ministério Público tem algumas funções estanques e obrigatórias, papéis que ele também não pode declinar, até um pouco do senso comum, da figura do acusador, aquele que eternamente acusa. Então, como eu não trabalhei, não tive a experiência da atuação no crime dentro do Ministério Público, e eu tive a atuação, a oportunidade de atuar ao lado de expoentes do direito coletivo, como o doutor Landolfo Andrade, o doutor Fernando Acauí, que trazem essa nova geração, dois fortes atuantes na área do patrimônio público, do meio ambiente, com muita experiência acadêmica e profissional. Eu tive a oportunidade de ver um outro lado desse Ministério Público, principalmente da figura do Ministério Público não demandista, daquele Ministério Público com atuação forte extrajudicial, firmando diversos acordos de não persecução cível, agora, dentro da nova leitura, o antigo e conhecido termo de ajustamento de conduta, o poder das recomendações. Essa atuação extrajudicial do Ministério Público é riquíssima e está cada vez mais crescente no dia a dia de uma promotoria. E é uma coisa que eu gosto muito de ver acontecendo, porque é aquilo que não necessariamente precisa da intervenção do Poder Judiciário, em algumas circunstâncias, traz essa autonomia do Ministério Público e ele vai ter que escolher o melhor caminho para defender o interesse daquela sociedade. Então, tem várias nuances disso que Sim. são importantes, mas tem um papel que ficou relegado. Ele atua também, quando ele preside o inquérito civil, ele também tem que tomar decisões, ele tem que se posicionar ali. Então, eu acho que o Ministério Público tem um lado, não é uma tarefa fácil assumir esse lado, tem uma missão constitucional e institucional muito forte, muito cara à sociedade, e que, em alguns momentos de crise, ele é um dos poderes mais... Poderes não, ele assume essa função essencial e com muita cobrança, porque às vezes nós nos pegamos falando assim, não, mas o que aconteceu ali? Cadê o promotor de justiça que não fez nada? É instituição. Eu fui promotor, sabe, Flávia? 4 anos, 4 anos iniciais da minha carreira. Também nunca fui estagiário, não podia ser acadêmico. Como é que era? Havia um solicitador acadêmico, era alguma coisa assim que era como uma espécie de estágio. Mas eu exerci a função pública, eu não pude. Logo fiz concurso para o Ministério Público, que a idade era sempre inferior à da magistratura na minha época, e fui 4 anos promotor. E nós, naquele tempo, nós lutávamos para um status que nos privasse de ser defensor do Estado,
advogado do reclamante trabalhista que não tinha advogado, né? Cobrador de tributos, e fazia uma assistência social, porque nós tínhamos que atender todas as pessoas que nos procurassem. E os problemas eram de saúde, de assistência social, não eram jurídicos, né? Então, nós lutávamos muito para conseguir um status institucional. Eu acho que a Constituição de 88 transformou o Ministério Público na instituição mais poderosa da República. É a mais poderosa. Às vezes, tem alguns integrantes que são também um pouco irresponsáveis, né? Levando a questões assim que mexem com a probidade e depois não tem prazo e também depois não tem responsabilidade quanto ao erro, ao equívoco, à apuração de nada. Fica sempre aquela mácula, né? Alguém foi processado pelo Ministério Público, quando absolvido, fica elas por elas, né? Então, ganhar poder também significa ganhar responsabilidade. Com certeza. Tem um ônus, né, Flávia? Sim. Infelizmente, em toda a carreira, Sim. tem pessoas que, em maior ou menor proporção, que muitas vezes se Abusam. preocupam com o status, o ter poder, aparentemente, e não lidam muito bem com isso. Não é uma tarefa fácil. Um protagonismo exibicionista não faz bem para ninguém, mas eu também tenho que fazer o meia-culpa, porque a magistratura também tem, né, excesso de exposição nas mídias e um pouco de deficiência na prestação jurisdicional, né? Então eu penso que determinadas figuras, se tivessem menos congressos internacionais, menos lives, menos conferências, menos seminários, talvez aqueles processos que dependem de uma análise de repercussão geral liberassem milhares de outros que estão represados nos tribunais, né, nos quase 100 tribunais brasileiros, né? Mas quem sou eu? Quem chegou ao Olimpo, né, deve ter uma outra noção de responsabilidade. Não, são desafios que são colocados por um sistema de justiça em toda a sua estrutura. Ele vai da base à cúpula. Não tem jogo fácil. Quando se tem essa busca pelo compromisso em servir aos jurisdicionados, eu digo que eu, tomando posse no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, parece, é demagogia. Não, não é. Eu não vou deixar de ser uma servidora. Sim. Mas as pessoas se esquecem disso, né? Em regra, dá para entender, Flávia, um rapazinho, uma jovem que está ali, sustentada pelo pai, pela família, e naquela cobrança. Puxa, você não vai passar no concurso? Já é o quinto concurso que você faz, até quando? Não sei o quê. No dia seguinte da nomeação, essa pessoa manda prender, a polícia prende. Ordena uma reintegração de posse, tira 400 famílias de um espaço e cumpre. Então ele começa a crescer em termos de observar a sua autoridade, né? O tamanho, a dimensão da potencialidade do que ele pode fazer, afetar a vida. Então é normal que haja, às vezes, alguns desvios, né? E isso, Flávia, você acabou de passar por um concurso, prestou outros. Eu sou um crítico da atual sistemática de concurso, porque eu acho que exigir de um candidato um conhecimento enciclopédico de todas as disciplinas, né, negligencia aquilo que está faltando também na educação fundamental e no ensino médio, que é contemplar as habilidades socioemocionais. Quantos colegas nós não temos que depois têm assim, uma verdadeira ojeriza pelo julgamento? São bons administradores de fórum, são bons gestores, são simpáticos, são educados, mas não conseguem julgar. Outros que se refugiam em bebida, ou até em droga, ou qualquer outra fuga diante da angústia de ter que decidir questões
fundamentais do seu semelhante, né? Então, você não acha que os concursos estão deixando de lado a aferição de atributos que são mais importantes do que encontrar a resposta certa? Porque isso, com clique, você consegue hoje, não é? Eu não sei o que você acha. Você acabou de passar por um concurso. No caso, especificamente, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles têm um compromisso muito grande com a questão da vida real, da prática. Então, o maior exemplo disso é que a terceira fase, que compreende o exercício da prática da sentença, é com autos reais. É um processo de verdade, copiado na máquina do tribunal e que é distribuído igualmente para todos os candidatos. E ali, às 5 horas, seja com 5 volumes, 2 volumes, 400 páginas, 200 páginas, em 5 horas a resposta terá que ser dada em uma folha à mão livre. Então, nada mais... Exatamente. Elaboração de uma sentença. Exatamente. Não tem nada mais vida real do que isso. Eu não conheço nenhum outro processo seletivo para magistratura no Brasil que tenha essa mesma proposta. Quando nós fomos fazer a preparação na escola da magistratura, nos cursos preparatórios para a prova oral, uma das orientações dadas pela ex-corregedora, a desembargadora foi muito clara: sejam reais, sejam humanos, vocês não são robôs. Vocês não têm que trazer respostas prontas. Eles querem ver vocês pensando, vocês literalmente fundamentando e argumentando aquilo que vocês realmente acreditam como a resposta ideal para aquela pergunta, que muitas vezes pode ter uma resposta certa ou não. E isso é a exceção, porque deve-se aliar a prática à teoria. E equilibrar isso em uma prova de concurso é muito difícil, porque, como o senhor bem lembrou, tem aquele rapazinho que saiu da universidade, das melhores universidades do Brasil, que está nos melhores cursinhos, com o melhor livro, com a melhor infraestrutura, que vai sair de lá direto para o gabinete dele. Pronto! No dia seguinte, após. Depois do curso de formação, evidentemente. Mas ele está pronto para todos os efeitos. E ele, até então, ele só tem a visão teórica. No máximo, 5 processos que ele fez para conseguir os 3 anos de atividade jurídica, uma pós ou um artigo científico, se ele publicou, se tinha algum livro que ele publicou, aquela coisa bem direcionada para os objetivos de cumprir os requisitos de um edital de concurso. Simples. Nada além disso. E muita gente que trabalha, que tem o volume do dia a dia, que está em gabinetes, que está nas serventias, que está atuando, que está no chão de fábrica, no dia a dia, muitas vezes não conseguem, mas quando eles conseguem, eles têm um compromisso de aliar a teoria e a prática, que eles vão talvez exercer com muito mais facilidade. Sim, eu fico angustiado, Flávia, pensando o seguinte: o Estado de São Paulo, que é onde eu tenho a maior experiência, está no seu 188º concurso de ingresso à magistratura. E nós tínhamos uma parte do concurso, uma fase que era a entrevista pessoal. O CNJ vetou, né? O que me parece estranho, porque uma indústria, essa instituição que teve de sobreviver a despeito dos erros do governo, da insegurança jurídica, de uma economia cambaleante, o empresário brasileiro é um herói, né? Uma empresa não consegue fazer um recrutamento de um CEO, de um executivo, entregando a 4 pessoas, uma comissão ad hoc, essa tarefa de recrutar. Eles têm técnicas, contratam um headhunter, né? Que um dos mais valiosos instrumentos de aferição é a entrevista pessoal, é saber a história dessa pessoa, é ver quais são as reações dela.
Então, eu acho que nós vamos ter de, um dia, mudar os concursos. Não é só da magistratura, é o do Ministério Público, da Defensoria e também o extrajudicial, né? Para que você consiga avaliar as condições psíquicas, emocionais, o temperamento, até as idiosincrasias. Não que nós queiramos super mulheres ou super homens, né? Mulheres maravilhas, não. Mas gente normal, como você diz, gente que saiba que do outro lado, ali do seu gabinete, na sua mesa, né, de trabalho, ou dentro dos autos que ele recebe, tem um drama, tem uma dor, tem uma angústia, um sofrimento. Ninguém vai à justiça por brincadeira, não é verdade? Eu também penso que, sobre a entrevista pessoal, tem um desafio de que existem outras formas de se avaliar isso, de uma forma incipiente, que é o psicotécnico, feito e coordenado e orientado, conduzido por psicólogas, por especialistas que sabem manusear aquele instrumento de uma forma correta e que muitas vezes dentro da sala, estabelecendo uma dinâmicas inclusive que os candidatos até não veem num primeiro momento, algo como visível, mas que está acontecendo ali por detrás de um mero teste, e que não dá a precisão de um perfil psicológico com uma certeza matemática da capacidade ou não de alguém se sentir desafiado dentro de uma situação de pressão e de alta responsabilidade, mas que é possível traçar alguns perfis. Uma sinalização, pelo menos, né? Exatamente. O psicotécnico, ele é um dos principais instrumentos e que é, pelo menos em tese, capaz de fazer essa triagem que muitas vezes, em um ambiente, em um concurso público, as portas fechadas em uma entrevista, por exemplo, Sim. um desembargador ou um procurador de justiça, que talvez não tenha conhecimentos da esfera psicológica, também não seja capaz de avaliar e tenha Sim. uma má impressão. Não, Mas, Flávia, eu tenho certeza de que com o seu treino, com a sua experiência de vida, você vai saber superar as angústias de um magistrado, de uma juíza sensível, né? É impossível você estudar e tentar resolver questões intrincadas, dolorosas, né? Das pessoas sem você assimilar um pouco disso. Então, eu tenho sempre uma preocupação, sempre tive com a carreira inteira. O juiz vai absorvendo isso, vai ficando, às vezes, desiludido da vida, né? Porque ele tem excesso de trabalho, né? O hobby brasileiro hoje é demandar, né? E, às vezes, nós falamos que ninguém procura a justiça por divertimento, mas existem aqueles empresários inescrupulosos, pessoas que querem se servir do tempo que a justiça propicia a ele, não querem cumprir as suas obrigações financeiras e recorrem à justiça, porque sabe que a justiça vai dar um tempo que o banco não dá, as instituições financeiras não dão, os credores não dão, e ele fica ali soberano, aguardando que nós vençamos as 4 instâncias, um sistema recursal caótico que permite dezenas de vezes a reapreciação, né? Então, o juiz sensível, ele vai absorvendo um pouco disso e às vezes ele fica desalentado. E nós não temos ainda aquilo que existe na Europa, que é assim, um ano sabático, um acompanhamento psicológico, né? Alavancas de apoio ao ser humano que se encarregou dessa missão dificílima, que pode ser sublime para o vocacionado, mas que é um tormento para o não vocacionado, que procurou um emprego e fala, mas era isso ser juiz, né? Eu tenho certeza que você está preparada para isso tudo, né, Flávia? Faço votos que sim. Eu tenho... porque teoricamente é isso que nós buscamos, mas só vivendo para saber exatamente aquilo que nós somos capazes de fazer diante de uma situação. Um senso de autorresponsabilidade e de autocrítica e de empatia são características que podem trazer uma certa harmonia
nessa equação complexa e cheia de incógnitas, e que vão ficar pelo meio do caminho, muitas vezes, algumas respostas internas, porque às vezes é mais fácil para alguns resolver o problema alheio do que os próprios problemas. E a ferramenta, muitas vezes, de julgar sem, muitas vezes, ter o autoconhecimento, saber quem é que está julgando aquelas pessoas e quem são aquelas pessoas. São diversos desafios, e é até um pouco filosófico, porque tem muito da essência do ser humano. E é impossível, por todo o cuidado que se tenha que ter quando se está diante de um caso concreto, no momento em que um membro do Poder Judiciário está dando uma resposta ao jurisdicionado, é impossível esquecer que tem realmente alguém vai sair muito satisfeito e outra pessoa vai sair muito insatisfeita daquela situação. Flávio, o juiz, ele consegue desagradar ambas as partes de vez em quando, Sim. Muito frequentemente. Sim, minimamente, eu estou dizendo isso na melhor das hipóteses. Sim, sim. Um insatisfeito é o certo. E ainda tem toda a questão de que muitas pessoas têm muita dificuldade com a crítica. Sim. Mas por que está me criticando? Eu fiz um trabalho tão bom, olha aqui a minha fundamentação, a sentença, tudo na margem, dá para enquadrar, linda, perfeita, bem acabada. Mas tem sempre uma crítica de que o seu trabalho não foi feito da forma adequada para aquela pessoa, que aquela pessoa tinha um objetivo. Ela entrou lá, seja por algo relevante ou irrelevante, ela tinha um objetivo, ela tinha um lugar que ela queria chegar com aquela manifestação que ela fez quando ela provoca o Poder Judiciário. E é muito difícil. E muitas pessoas não gostam de ser criticadas. Então, Sim. também lidar com isso gera uma frustração. Não, mas eu imaginava que eu ia agradar alguém aqui, mas não agradei ninguém. E as pessoas estão me criticando, e as pessoas estão me atacando. E agora é muito comum, até nas redes sociais, né? Sim. As pessoas usarem essas ferramentas que têm a sua relevância, mas tem que ter a medida para atacar as figuras do jogo do sistema de justiça quando elas estão sendo desagradadas ou não. E como lidar com isso também é um desafio. É um caminho repleto de desafios, mas eu acho que a principal ferramenta, além da vocação, só os vocacionados sobrevivem a esse processo, no sentido de sobreviver e se realizar com isso e fazer bem o trabalho, com boa vontade, com empenho. É a questão, para mim, a ferramenta mágica é a empatia, se colocar no lugar do outro. O distanciamento da figura do magistrado, falar a mesma língua, falar com que as pessoas compreendam. Eu estou tendo a minha vida resolvida e nem entendi o que está sendo dito, então como resolveram? Em que sentido resolveram? Para onde eu vou seguir? Além de estar insatisfeito, eu não estou nem entendendo o que está sendo dito. Sim, você precisa de um decodificador para dizer se o juiz acertou ou errou com você, né? Mas traduz, né? A empatia é uma das habilidades socioemocionais que tem sido negligenciada no ensino fundamental e no ensino médio, né? Então, é outra falha da educação brasileira como um todo. Não só a educação estatal, pública, mas também na educação particular. A cultura brasileira é muito voltada àquela coisa do judicializar, de vou levar isso para a justiça, no sentido leigo da palavra. É muito comum. Isso tem um impacto nas relações sociais brasileiras muito forte. As pessoas, ou você arruma um amigo a partir daquele momento, quando você faz essa ameaça, entre aspas, ou você arruma um inimigo mortal que vai querer levar até a Suprema Corte norte-americana, se for possível, aquele conflito. Então, essa animosidade, ela faz parte até do perfil. Sim, é cultural, né? É muito cultural, é uma cultura muito arraigada. Então, às vezes, as pessoas falam, não, eu vou até a justiça. Então, é muito difícil isso. E, da mesma forma que existem os outros mecanismos, né, o que a doutrina tem chamado, Fred Didier chama de justiça multiportas, que são várias portas que acessam a justiça com diferentes nuances, e ele é um defensor da arbitragem e de outras formas de se fazer justiça. E é muito complexo, porque isso faz com que
tenha que se mudar a cultura, a educação formal e informal de uma sociedade. É mais do que simplesmente alterar uma lei de organização judiciária e mudar num sentido ou no outro. É mais do que isso, é cultural, porque tem muitas coisas que já podem ser feitas extrajudicialmente, como a possibilidade desses títulos serem protestados pela via extrajudicial e que é pouco usado pelo próprio executivo. É um caminho que não é uma alternativa pensada pelas próprias procuradorias. Então, não depende só disso, é toda uma estrutura. Essa cultura da judicialização é muito forte ainda no Brasil. E aí, depois, com certeza, o próprio Estado é quem mais movimenta o poder judiciário. O maior cliente. Exatamente. Então, fica uma contradição, uma antítese, porque é muito difícil tirar esse hábito da judicialização. Então, se constroem departamentos para se judicializar. Então, tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, que trata das dívidas. Tem a outra, tem a própria Advocacia Geral da União, que vai tratar dos tributos. Então, tem departamentos fracionados abrindo veios para acessar o judiciário. É como se fossem várias comportas que desembocam no mesmo rio. É verdade. Então, é um desafio cultural, é um desafio, deve ser mais do que uma política de governo, isso deve ser uma política de Estado, cuidar das estruturas e acesso ao poder judiciário. E da sociedade, né? O Constituinte chamou o cidadão para a implementação de uma democracia participativa, já que a representativa está em estado pré-falimentar, né? Então, é a sociedade que tem que assumir as rédeas, né? Mas, Flávia, eu gostei muito de conversar com você. Eu gostaria de que, no decorrer da carreira, você voltasse para trazer as suas experiências. Você tem uma história de vida muito bonita, né? Eu fico assim, muito gratificado com a possibilidade de ver a sua força, o seu empenho, o seu fervor, né? A sua luta, o sacrifício que você fez, né? Eu gostaria depois, então, de conversar no decorrer da carreira para ver se você encontrou tudo aquilo que você pensou e o que você conseguiu fazer na sua comarca, na sua vara, para tornar a justiça mais próxima do povo, né, da população, que é isso que a gente sonha. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos jovens que vão prestar concursos, né? O concurso está sempre no horizonte de quem faz direito, né? E seja para qual carreira for. O que você deixaria como mensagem? Primeiramente, agradecer o convite, que no início eu achei que eu nem fosse digna desse convite. Ainda falei para o senhor, imagina, nem tenho nada a trazer para acrescentar, mas o senhor insistiu e o senhor tem razão. Nós temos que democratizar essas experiências desafiadoras, mas que com um desfecho que pode ser favorável, e é nisso que nós acreditamos. Mais do que a palavra da moda, né, que além da resiliência, eu acredito na redenção. Na redenção no sentido de que quando todo mundo falar não vai dar mais, você não tem mais condições. Quando que as pessoas, ao invés de dizer quando você vai conseguir, as pessoas passam a perguntar a um determinado momento quando você vai desistir. É aquele momento em que quem tem um objetivo, quem tem uma meta, vai buscar forças e coragem para enfrentar os seus maiores medos e os seus maiores desafios. E não deixar que a insegurança, o medo, a falta de, não digo nem covardia, a falta de coragem nem sempre ela é covardia, mas a falta de empenho, a falta de força, porque muitas vezes as pessoas entram por um outro processo, por um outro caminho, que afetam as capacidades cognitivas, a capacidade emocional, e passam a adoecer nesse caminho e encontram outros adversários dentro dos seus próprios monstros, dos seus próprios conflitos para lidar, e ainda ter que lidar com tudo que está acontecendo no mundo lá fora, que sim,
Busquem ajuda, existem muitas opções hoje de ajuda, não existe a fórmula mágica. Quem estiver vendendo a fórmula mágica, se funcionou para eles, ótimo, para mim nunca funcionou. Tudo perpassa pelo autoconhecimento e saber, é isso mesmo que se quer? Não por status, não por ser a carreira da moda, não por oferecer o melhor salário, não por nenhum outro motivo que não seja. É isso que eu quero para a minha vida e vou morrer feliz fazendo isso, aconteça o que acontecer. Então, se encontrar e saber para onde quer chegar é o principal passo. Não deixe que ninguém interfira nesse processo, seja para mudar a rota ou para interromper o percurso. Então, é muito importante isso. Essa coragem para seguir em frente e ser o seu próprio redentor, para salvar o seu próprio projeto de vida, o seu objetivo, o seu projeto profissional, o seu projeto pessoal, e que sim, em larga proporção, que se transforme em um projeto de sociedade. Aquilo que você quer ver, aquela justiça que você quer ter quando você é um jurisdicionado, que todos nós em algum momento somos, é aquilo que se quer receber. Então, esse é o meu compromisso e que, independentemente de qualquer coisa, eu espero estar aqui, voltarmos a conversar em outras oportunidades e trazer não só isso, como o acúmulo de experiências desafiadoras e de êxito a partir dessa premissa que nós estamos partindo hoje, que é partindo para a posse e para os desafios do início da carreira. Muito obrigado. Muito bem, Flávia, muito obrigado. Nós conversamos com a juíza Flávia Monteiro, da magistratura do glorioso estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a certeza de que vocês gostaram muito dessa entrevista, que é a primeira. Eu tenho a certeza de que nós vamos chamar a Flávia outras vezes para conversar com vocês. Muito obrigado.